Olá pessoal, graças a Deus que a paz do Senhor Jesus certamente venha reinar na sua vida e no seu coração. Eu tenho certeza que grande vai ser o que Deus vai fazer na sua vida e através dessa palavra Deus certamente vai levantar você que se encontra triste, abatido, desanimado. Olha, a palavra de Deus está aqui no livro de Jonas, no capítulo 1, no verso 1, o título da mensagem diz assim: Jonas foge do Senhor. Quantas são as pessoas que têm fugido da presença do Senhor? Quantas vezes muitas pessoas têm se afastado do Deus sempre eterno? No verso 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te. Primeira coisa que Deus ele ordenou para Jonas e nos ordena através dessa palavra: nós precisamos nos levantar. Deus disse para Jonas: levanta-te. Segundo passo, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Olha só. Primeiro passo, se levantar. Segundo passo, clamar. Porque os ninivitas, eles tinham pecado contra o Senhor. E continuando diz assim: porque a sua malícia subiu até a mim. Olha só. Olha a responsabilidade que Deus agora ele entrega nas mãos do profeta Jonas. E no verso 2 diz assim, verso 3: Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Olha só. O profeta agora ele se levantou, mas não para obedecer o que Deus tinha ordenado para ele. Deus deu uma meta, Deus deu uma visão para o profeta e ele até se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Quantas vezes Deus tem nos dado uma meta, uma missão, nós até nos levantamos e fugimos da meta, daquilo que Deus proporcionou para a nossa vida. E continuando diz assim: desceu a Jope, onde achou o navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem, embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quem ia imaginar que o profeta Jonas, quando ele embarcou naquele navio, ele estava ilegal? Diante dos homens, Jonas estava bem, mas diante da missão que Deus tinha dado para ele, Jonas se encontrava em ruínas. Jonas se encontrava em desobediência. Jonas se encontrava em rebeldia contra o próprio Deus. Pagou a sua passagem, entrou legalmente. Ele entrou ali legalmente. Nada ia desabonar a Jonas, ninguém poderia expulsar Jonas do navio, mas no mundo espiritual, Jonas estava desobedecendo a ordem de Deus para a sua vida. E quantas são as pessoas que aos olhos humanos está vivendo uma vida abençoada, aos olhos humanos a pessoa está fazendo tudo certo, mas a pessoa está desobediente ou desobedeceu a ordem de Deus. E no verso 4 diz assim: o Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento. Quando a pessoa ela desobedece a Deus, ela foge da presença do Senhor, primeira coisa que vem, o vento contrário se levanta contra a vida da pessoa. Aí diz mais: e fez-se no mar uma grande tempestade. Jonas agora, humanamente, ele estava e embarcou no navio legalmente. Às vezes,
nós olhamos para muitas pessoas e ficamos perguntando, mas o fulano ora tanto, fulano vai tanto na igreja, a fulana faz assim, a fulana faz desse jeito, mas por que está vindo esse vendaval? Por que está vindo essa tempestade? E diz mais, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. O desobediente, a pessoa, quando ele está na rebeldia, vento contrário vai se levantar, tempestade vai se levantar, e até mesmo as pessoas que estão à sua volta, se a pessoa não abrir os olhos, até mesmo vai haver ruínas. A Bíblia diz que o navio estava a ponto de se despedaçar. Agora, olha só no verso 5. Então temeram os marinheiros. Quer dizer, os marinheiros ficaram pensando, será que a causa somos nós que levantamos âncora e começamos a navegar e não era para a gente ter levantado âncora? Eles começaram a temer e olha mais, e clamava cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga do navio para o aliviarem do seu peso. E Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. Olha só, a Bíblia diz que enquanto os marinheiros buscavam a causa daquele vendaval, a Bíblia diz que Jonas desceu ao porão e dormia um profundo sono. Toda vez que a pessoa sai da vontade de Deus, dos planos de Deus, ela desce. Onde Jonas foi parar? No navio. Onde Jonas foi parar? No porão. E no porão existe o quê? Ratos, baratas, escorpiões. Jonas agora desceu e dormiu um profundo sono. Quantas são as pessoas que estão dormindo um profundo sono? Quantas são as pessoas que fugiram da presença do Senhor? E diz mais aqui, ó. O mestre do navio chegou-se a Jonas e lhe disse: como podes dormir? É a pergunta que Deus está perguntando, fazendo para você. Lhe faz nesse momento o Senhor. Como podes dormir? O vento contrário, a tempestade, o mar revolto tem se levantado contra o Senhor, contra a Senhora. Como pode dormir? Esse dormir significa a pessoa está vendo o mal, mas ela não tem mais força para se levantar. Desperta, tu que dormes. E diz mais, olha o que é que o comandante falou para Jonas, e o comandante nosso, que é Jesus, está falando para mim e para você: levanta-te, invoca o teu Deus. Esse se levantar significa, talvez você se levantou contra até mesmo uma pessoa, e Deus está dizendo: levanta-te, invoca o teu Deus. Esse invocar significa, como Jesus disse, né? Jesus declarou que nós devemos, se nós temos alguma coisa contra alguém, devemos nos acertar enquanto estamos no caminho. Que caminho é esse? Na caminhada da salvação. Olha só, o comandante falou, e o comandante, que é o nosso Senhor Jesus, está falando para mim e para você: levanta-te, invoca Deus. Essa tempestade, esse vento, esse vendaval que está trazendo a ruínas, você está vendo que o seu casamento vai se despedaçar, sua família vai até mesmo entrar em ruínas. E você sabe o que deve fazer. Jonas sabia, mas Jonas dormia um profundo sono. E diz mais aqui: talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Quantas vezes acontece isso? Quantas vezes o filho chega para o pai, para a mãe, e diz assim: está indo na igreja, invoca a Deus, ora por mim, clame a Deus. Mas às vezes a pessoa está sem força até para clamar, para invocar, para suplicar ao Deus Todo-Poderoso. E diz mais: então disseram cada um ao seu companheiro, e lancemos sorte, para que saibamos porque nos sobreveio
este mal e lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Olha só, o problema não era outras pessoas, não era o incrédulo, não era o ímpio, era o profeta. Você é o profeta da sua casa. Deus te levantou como homem de Deus, mulher de Deus. Deus te levantou para você obedecer à voz do Senhor. Quanto tempo você se encontra nessa situação? Doente, desesperado, na ansiedade, com depressão, com opressão, com mágoa, com ódio. Olha só, olha quantas coisas. Mas a Bíblia diz assim, verso 8: então lhe disseram, declara-nos tu agora, porque nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vem, qual é a tua terra e de que povo és? Olha só, lançaram sortes e a sorte caiu sobre o profeta. Às vezes tem hora que a pessoa está até mesmo dizendo que a causa do problema é alguém da família, é um amigo, é um irmão, porque a pessoa não quer reconhecer que o problema é ela. E diz mais, respondeu-lhes ele, Jonas respondeu, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Olha só, Jonas respondeu, eu sou hebreu e temo. Como é que Jonas, naquele momento, Jonas não temia, porque ele estava fugindo da presença do Senhor. Jonas era para dizer, eu pequei, eu errei. Essa era a atitude dele. Mas Jonas insistia. Quantas são as pessoas que insistem? E diz mais, então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, o que é isto que fizeste? Olha só, pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque Jonas lhe tinha contado. Jonas era a causa do problema, era o profeta. Todos pensavam que era qualquer outra pessoa, não o profeta. Mas o profeta estava em desobediência. Talvez a causa da tempestade, do mar estar revolto na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, talvez seja a própria pessoa. E a pessoa fica buscando a causa, ela está dormindo, ela não consegue orar, ela não consegue jejuar, ela não consegue se converter dos maus caminhos. E diz mais, disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se agitava cada vez mais. Pare um pouco para pensar. Por que o mar está agitado à sua volta? Por que o mar tem se levantado as ondas contra você? A Bíblia diz que aqueles homens perceberam que o mar se agitava cada vez mais. Esse problema que tem se agitado, tem se levantado contra você. Olha só. E a Bíblia diz assim, e Jonas lhe disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas agora ele fala assim, a causa sou eu sou o problema. Jonas agora ele confessa. A palavra de Deus diz, todo aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Jonas teve que confessar. Jonas naquele momento, ele teve que abrir a boca e falar, o problema sou eu. Jonas reconheceu. E quando você reconhece, talvez seja até vergonhoso, mas no mundo espiritual, toda maldição, toda tempestade maligna é quebrada, é despedaçada. E Deus, certamente, Ele é um Deus de misericórdia. E diz assim, entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porque o mar
se iam embravecendo cada vez mais contra eles. Olha só. Às vezes a pessoa está se esforçando, Deus já determinou, abandona essa amizade que está causando esse problema, está levando você para a ruína, para o sofrimento. E às vezes a pessoa está remando, se esforçando, ela sabe qual é o problema foi revelado. Mas o que é que aqueles homens fizeram? Começaram a remar, a se esforçar para salvar a Jonas. Olha só, Jonas era o problema. Quem tem sido o problema na sua vida? Talvez uma amizade ruim tem se levantado, tem estado ao seu lado, tem feito você fracassar, tem feito você viver até mesmo em ruínas. O mar está agitado e você tem se esforçado, você não quer abrir mão. Às vezes quer abrir mão de Deus, mas não quer abrir mão daquelas companhias que têm tentado atrapalhar você. Olha só. Aquelas amizades que têm até mesmo afastado você de Deus. Olha quantas coisas. E a Bíblia diz assim, 14. Então clamaram ao Senhor. Ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem. E não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Olha só. Eles não pegaram a Jonas e lançaram ao mar. Eles consultaram o Senhor. Eles temeram a Deus. Eles sabiam que eles não poderiam tocar no ungido do Senhor de qualquer maneira. Eles buscam agora a direção de Deus. Talvez você já tenha a direção de Deus. Deus tem falado ao seu coração. Aqueles homens eram ímpios, mas mesmo assim eles temeram a Deus. E diz assim, 15. Então levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Olha só. Quando lançaram Jonas ao mar, a Bíblia diz que o mar cessou aquela fúria. Quando você confessar, quando você se arrepender, quando você tirar a mágoa, o ódio do seu coração, essa doença, essa fúria maligna do câncer, do desespero, da ansiedade, da depressão, da opressão, vai desaparecer da sua vida, vai cessar esse problema sentimental, familiar. E diz mais, temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Aqueles homens falaram, esse homem só pode ser um profeta, porque no momento que nós lançamos ele, o mar se aquietou. Olha só, quando você lançar o problema da sua vida fora, quando você tirar o que está atrapalhando sua comunhão com Deus, o mar vai cessar a sua fúria. E diz mais aqui, o Senhor, quando lançaram Jonas, a misericórdia de Jonas alcançou Jonas, sabe por quê? A misericórdia de Deus alcançou Jonas, sabe por quê? Porque Jonas confessou que ele era o problema. Quando ele confessou, aí a misericórdia de Deus é grande. Olha o que diz, olha só, no verso 17, o Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Olha só. Olha como é tremendo isso aqui. Olha o poder quando você confessa. Houve, o mar cessou a sua fúria. E o que é que Deus fez? Levantou um grande peixe para tragar Jonas. E Jonas esteve quantos dias? 3 dias no ventre do peixe. Esses 3 dias, sabe o que é que significa? Um processo. Jonas agora estava no processo. Deus não queria aquilo para Jonas, mas por causa da rebeldia, da desobediência de Jonas, Jonas agora ele teve que passar pelo processo. Talvez você esteja passando pelo processo,
por causa da rebeldia, da desobediência. Tem hora que nós desobedecemos. Tem hora que o nosso coração se exalta. E aquilo que Deus não queria, Deus deixa acontecer o processo. Aqui foi 3 dias de processo. 3 dias. Talvez o processo na sua vida está quantos meses, quantos anos. Mas mesmo passando pelo processo, Deus não vai te abandonar. Mesmo você passando por esse processo, Deus continua sendo o Deus de misericórdia. Você crê? Você acredita? Eu quero dizer para você que esse processo vai chegar ao fim. Eu quero dizer para você que o guarda de Israel, ele não dorme. O guarda de Israel, ele permanece para sempre. O guarda de Israel, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Olha só. E a Bíblia diz que quando Jonas estava lá no ventre daquele grande peixe, o que Jonas não fez antes, Jonas agora começou a fazer. Preste atenção. A oração de Jonas, quando ele estava no processo, 3 dias de processo, aí Jonas ora. E ele diz assim: orou Jonas ao Senhor seu Deus, das estranhas do peixe. Quantas pessoas estão orando a Deus agora no hospital? Quantas são as pessoas que estão orando a Deus no presídio? Quantas são as pessoas que estão enfermas? Quantas são as pessoas que estão em ruínas e estão orando a Deus? Deus queria aquilo para Jonas? Jamais. Mas Jonas causou aquilo na própria vida, aquela situação. E diz mais no verso 2: disse Jonas, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E diz mais: eu disse, banido estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. Olha só, Jonas não estava preocupado em ter uma oportunidade para conhecer a geografia. Não. Jonas estava agora preocupado não em ver os amigos, a família, não. Jonas queria novamente uma oportunidade para entrar no templo, na casa, na igreja do Senhor. Jonas falou: será que eu tornarei a olhar para o teu santo templo? Ele falou: eu não quero nem entrar, mas eu quero olhar. Será que eu vou ter essa oportunidade? E ele continuou orando, dizendo: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci, Jonas estava declarando em oração, até os fundamentos dos montes. As trancas da terra prenderam-se para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da cova, ó Senhor meu Deus. Olha só. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E diz mais: os que se apegam aos ídolos vãos afastam de si a sua própria misericórdia. Eu, porém, com cântico de ações de graças, te oferecerei sacrifício, o que voltei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Preste atenção, quando Jonas se arrepende nesses 3 dias de processo, a misericórdia de Deus, que é grande, vai ao encontro de Jonas lá no ventre do peixe. A misericórdia de Deus pode ir ao seu encontro agora, em cima dessa cama, no leito de hospital, em um presídio, nas ruas, não sei aonde você me assiste nesse momento, mas a misericórdia de Deus vai te alcançar. Olha o que diz a palavra no verso 10: e o Senhor falou ao peixe,
e ele vomitou a Jonas aonde? Na terra. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor alcançou a Jonas. Eita Deus, que Deus maravilhoso nós temos. A misericórdia de Deus pode me alcançar, pode alcançar você. Ouvindo a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Mas bispo, mas se eu for lá eu vou me rebaixar, todos vão saber, mas a misericórdia de Deus vai te alcançar. O mais importante é isso. Os homens podem até zombar de você, mas o próprio Deus vai te exaltar. No capítulo 3, verso 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Eita Deus, a misericórdia de Deus é tremenda. A misericórdia de Deus alcançou a Jonas, e Jonas ouve novamente pela segunda vez a voz do Senhor. E olha que lindo agora, levantou-se Jonas e foi a Nínive. Você pode dizer glória a Deus. Você pode crer na palavra que Deus está me usando para chegar a ter o seu coração? Olha só, está chegando até o seu coração nesse momento a oportunidade de você se levantar. Que lindo! Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Se levante, mas quando você se levantar, se levante segundo a palavra de Deus. Se Deus mandar você se humilhar, pedir perdão, peça. Porque quando você e eu fazemos segundo a vontade do Senhor, Deus abre os céus dos céus e diz assim: ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. E no primeiro dia Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Jonas agora ele começa a clamar. E o clamor de Jonas fez com que toda a cidade ouvisse. E olha o que é que aconteceu. Os ninivitas, incrédulos, desobedientes, quando ouviram Jonas pregar, a Bíblia diz que eles creram em Deus e proclamaram o jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. O que é que aconteceu ali? Eles se converteram, porque Jonas, ele fez segundo a palavra do Senhor. E diz assim: quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou-se de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Quando a palavra de Deus chega, até os reis e rainhas se curvam e reconhecem. E diz mais: então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei e dos seus nobres: não prove coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, nem bebam água. Os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco. Clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. A Bíblia diz que eles se converteram. Olha só, eles se converteram. E eles clamaram assim: quem sabe se Deus se voltará, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não o fez. E não o fez. Olha só que maravilha. Os animais, os bois, reis,
Soldados se vestiram de pano de saco, jejuaram, se arrependeram, se converteram, e Deus, uma cidade que ia ser destruída, a misericórdia de Deus alcançou aquela cidade. Você crê? A misericórdia de Deus pode te alcançar neste momento e fazer com que você seja grandemente abençoado. Você crê nessa palavra? Eu posso orar por você? Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Meu Deus e meu grandioso Pai, em o nome do Senhor Jesus, elevamos sim a nossa fé, a nossa confiança até o trono da Tua glória. Uma cidade que ia ser até mesmo destruída, mas a misericórdia do Senhor alcançou aquela cidade. Meu Deus, que a Tua misericórdia venha nos alcançar, que a Tua luz venha brilhar, que o Senhor venha, meu Deus, fazer nesse momento com que essa pessoa que está até mesmo angustiada, desesperada, cansada, esta pessoa que não tem paz, não tem alegria, que essa pessoa receba agora a manifestação do Teu poder. Pai querido, Pai amado, eu declaro, Senhor, todos que estão orando comigo, abençoados, libertos e transformados, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê, diga amém e diga glória a Deus. Que o Senhor Jesus possa ricamente fortalecer a tua alma, o teu coração, sejam mais que vencedores. Que Deus abençoe você e toda a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Creia, Deus existe e Ele é um Deus de misericórdia. Ficam todos na paz, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.